Você já parou para pensar onde a internet realmente mora? Onde ficam guardados todos os seus vídeos de gatinhos, as fotos das suas férias e aquela série que você não para de maratonar? A resposta está em lugares gigantescos e barulhentos chamados data centers. Imagina só um galpão do tamanho de vários campos de futebol, lotado de armários de metal. Dentro de cada armário, dezenas de computadores superpotentes, os servidores, piscam luzes sem parar. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, processando, armazenando e enviando os dados que fazem o nosso mundo digital girar. É uma operação colossal, uma verdadeira cidade de informações funcionando a todo vapor. Agora, pensa aí no seu próprio computador ou videogame. Depois de um tempo de uso, ele começa a esquentar, né? Você consegue sentir o calor saindo dele e uma ventoinha liga para tentar resfriar. Agora, multiplica esse calor por centenas de milhares. É exatamente isso que acontece dentro de um data center. Todos aqueles servidores juntos geram uma quantidade absurda de calor. Se não houvesse um jeito de controlar essa temperatura, o lugar todo viraria um gigantesco forno. Os componentes eletrônicos superaqueceriam, falhariam e, num piscar de olhos, a internet como a gente conhece poderia simplesmente parar. O caos seria total. É por isso que o maior desafio de um data center não é só guardar dados, mas sim lutar uma batalha constante contra o calor. A energia consumida por esses lugares é monumental, e quase metade dela é usada só para manter tudo geladinho. É uma operação de engenharia tão complexa e vital quanto a própria computação. Sem um sistema de resfriamento eficiente, seus aplicativos não abririam, seus e-mails não chegariam e suas videochamadas travariam. A tarefa de manter a nuvem funcionando é, na verdade, uma tarefa de impedir que ela pegue fogo. É uma corrida contra a física, onde o prêmio é manter nosso mundo conectado. Essa necessidade de resfriamento deu origem a algumas das soluções de engenharia mais criativas que existem. Não é simplesmente ligar o maior ar-condicionado do mundo. É preciso pensar de forma inteligente, eficiente e, cada vez mais, sustentável. Os engenheiros que projetam esses sistemas são como maestros de uma orquestra invisível, onde cada duto de ar, cada bomba de líquido e cada sensor trabalha em perfeita harmonia para evitar o superaquecimento. Eles criam ecossistemas controlados onde a temperatura é a variável mais importante de todas. A seguir, vamos explorar os truques e as tecnologias incríveis que eles usam para não transformar os data centers em churrasqueiras de computador. Uma das técnicas mais geniais e amplamente utilizadas para resfriar um data center parece uma coreografia bem ensaiada. É o sistema de corredor quente e corredor frio. Imagina as fileiras de armários de servidores. Os engenheiros não as posicionam de qualquer jeito. Eles organizam os racks de forma que a frente de uma fileira fique virada para a frente de outra. Esse corredor entre elas se torna o corredor frio. O espaço atrás dos racks, onde o ar quente é expelido, forma o corredor quente. É uma ideia simples, mas que revolucionou a eficiência do resfriamento a ar e mudou completamente a organização desses espaços gigantescos. Nesse sistema, o chão do data center é elevado, criando um espaço vazio por baixo. É por ali que um fluxo constante de ar gelado, geralmente a uma temperatura controlada de cerca de 20 graus Celsius, é bombeado. Esse ar sobe por grades no piso, preenchendo só os corredores frios. Os servidores, então, funcionam como aspiradores de pó gigantes. Eles puxam esse ar frio pela frente para resfriar seus componentes internos. Depois de passar pelos processadores e outras peças quentes, o ar, agora aquecido, é expelido pela parte de trás dos servidores, diretamente para o corredor quente. É uma dança perfeitamente sincronizada. Uma vez no corredor quente, o ar aquecido não se mistura com o ar frio. Ele é capturado por dutos no teto, que o levam de volta para unidades de refrigeração gigantescas. Lá, ele é resfriado de novo e reinjetado sob o piso elevado,
recomeçando todo o ciclo. Essa separação é crucial. Antes desse método, o ar quente e o ar frio se misturavam no ambiente, o que era um desperdício enorme de energia, tipo tentar gelar uma sala com a janela aberta num dia de verão. A organização em corredores garante que cada molécula de ar frio seja usada da forma mais eficiente possível antes de ser reciclada. Essa técnica, apesar de fundamental, é só o começo. Muitas vezes, os corredores são fisicamente contidos, com painéis de acrílico ou vinil, criando uma espécie de estufa para o ar quente ou uma geladeira para o ar frio. Isso impede ainda mais a mistura e otimiza o processo. Para locais com clima mais ameno, os data centers podem até usar o ar externo para resfriamento, uma técnica chamada free cooling, economizando uma quantidade imensa de eletricidade. É uma prova de que, às vezes, as soluções mais inteligentes são aquelas que organizam o caos de um jeito simples e elegante, como uma dança bem coreografada. Conforme os computadores ficam mais e mais potentes, eles também geram mais calor. Chega um ponto em que soprar ar frio simplesmente não é mais suficiente. É como tentar apagar um incêndio com um leque. A solução? Usar líquidos. A água e outros fluidos são muito mais eficientes na transferência de calor do que o ar. Pensa em como você se refresca mais rápido mergulhando numa piscina do que ficando na frente de um ventilador. A engenharia de data centers está adotando esse mesmo princípio com o resfriamento líquido, uma abordagem que está se tornando cada vez mais comum para servidores de altíssimo desempenho. Existem algumas maneiras de fazer isso. Uma delas é o resfriamento líquido direto no chip. Nesse método, pequenos tubos levam um líquido refrigerante diretamente para cima dos componentes que mais esquentam, como o processador central, a CPU, e a unidade de processamento gráfico, a GPU. O líquido passa por uma placa fria que fica em contato com o chip, absorve o calor e o carrega para longe, onde é resfriado em um radiador antes de voltar. É um sistema de refrigeração de carro em miniatura, só que para cada um dos milhares de processadores dentro do data center. É uma solução precisa e cirúrgica para atacar o calor na sua fonte. Mas, e se a gente pudesse ir ainda mais longe? E se, em vez de levar o líquido até o servidor, a gente levasse o servidor até o líquido? Essa é a ideia por trás do resfriamento por imersão, uma das tecnologias mais impressionantes e futuristas da área. Aqui, os servidores inteiros com placas-mãe, memórias e tudo mais são completamente submersos em um tanque cheio de um fluido especial. Esse líquido não conduz eletricidade, então não causa curtos-circuitos. Ele parece óleo ou água, mas é um composto sintético projetado especificamente para absorver calor de forma extremamente eficiente e segura. Ver um rack de servidores mergulhado em um líquido transparente é uma cena de ficção científica. O calor gerado pelos componentes é transferido diretamente para o fluido, que circula para ser resfriado, muitas vezes usando um trocador de calor com água. Essa técnica elimina completamente a necessidade de ventoinhas barulhentas e consome muito menos energia do que o resfriamento a ar. Além disso, protege os componentes da poeira e da umidade do ar. Embora ainda seja uma tecnologia de nicho e cara, o resfriamento por imersão representa um salto gigantesco em eficiência e pode ser o futuro para os data centers mais poderosos do planeta. Manter um data center na temperatura ideal não é uma tarefa estática. As condições mudam o tempo todo. Um pico de acessos a um vídeo viral pode fazer um grupo de servidores trabalhar mais e esquentar de repente. Uma mudança na temperatura externa pode afetar todo o sistema de refrigeração. Para lidar com essa complexidade, os engenheiros estão recorrendo a um aliado poderoso, a inteligência artificial, ou IA. A IA pode analisar milhares de pontos de dados em tempo real, temperatura de cada servidor, velocidade das ventoinhas, consumo de energia, previsão do tempo e tomar decisões autônomas para otimizar o resfriamento. Imagina só um cérebro digital que controla todo o sistema.
Se a IA prevê que uma parte do data center vai esquentar mais nos próximos minutos, ela pode proativamente aumentar o fluxo de ar frio para aquela área antes mesmo que o problema aconteça. Ela aprende os padrões de uso e ajusta os sistemas de forma muito mais precisa do que um ser humano conseguiria. Empresas como o Google já usam IA em seus data centers e conseguiram reduzir a energia gasta com refrigeração em até 40%. É um sistema que não apenas reage aos problemas, mas os antecipa, garantindo máxima eficiência e economia de energia o tempo todo. A busca por eficiência e sustentabilidade também levou a soluções extremas e fascinantes. Se o maior problema é o calor, por que não construir o data center em um lugar que já é naturalmente gelado? Pois é, foi exatamente isso que algumas empresas fizeram. Existem data centers construídos no Círculo Polar Ártico, como na Suécia e na Finlândia. Eles usam o ar gelado do exterior para resfriar os servidores durante a maior parte do ano, uma forma de free cooling levada ao extremo. Isso reduz drasticamente a conta de luz e o impacto ambiental, transformando uma desvantagem climática em uma enorme vantagem competitiva. Outra ideia ainda mais radical foi testada pela Microsoft com o projeto Natik. Eles construíram um data center do tamanho de um container, selaram hermeticamente e afundaram no fundo do mar, na costa da Escócia. A água fria do oceano era usada para resfriar o sistema de forma passiva e constante. Depois de 2 anos de operação, eles trouxeram o data center de volta à superfície e descobriram que os servidores lá dentro tiveram uma taxa de falha muito menor do que em um data center em terra. A atmosfera selada, preenchida com nitrogênio em vez de oxigênio, e a temperatura estável do fundo do mar criaram um ambiente perfeito para os equipamentos. Por trás de toda essa tecnologia incrível, dos corredores frios aos tanques de imersão, existe um time de engenheiros altamente especializados. São engenheiros mecânicos, elétricos e de software que trabalham juntos para projetar, construir e manter esses ecossistemas de resfriamento. O trabalho deles começa muito antes de o primeiro servidor ser ligado. Eles usam softwares de simulação complexos para modelar o fluxo de ar e calor, testando diferentes layouts e sistemas para encontrar a configuração mais eficiente possível. Cada detalhe importa. A localização de uma grade no piso, o diâmetro de um duto, a potência de uma bomba. É um quebra-cabeça de engenharia em escala gigantesca. Uma vez que o data center está em operação, o trabalho continua com o monitoramento em tempo real. Uma sala de controle que parece saída de um filme da NASA exibe painéis com gráficos e números que mostram a saúde de todo o sistema. Milhares de sensores espalhados pelos racks, corredores e equipamentos de refrigeração enviam dados constantemente. Os engenheiros monitoram a temperatura de cada rack, a umidade do ar, a pressão sob o piso elevado e o consumo de energia de cada componente. Se um sensor indicar uma anomalia, um alarme soa e a equipe age imediatamente para corrigir o problema antes que ele cause uma falha em cascata. Essa vigilância constante é o que garante que tudo funcione sem interrupções. É o que permite que você assista a um filme em streaming sem travamentos, jogue online com seus amigos ou participe de uma reunião por vídeo do outro lado do mundo. Cada clique, cada upload e cada download depende dessa infraestrutura invisível que opera silenciosamente nos bastidores. O trabalho desses engenheiros garante a estabilidade do nosso mundo cada vez mais digital. Eles são os guardiões anônimos da nuvem, garantindo que ela não se dissipe em uma nuvem de fumaça quente. Da próxima vez que você usar seu smartphone para pedir comida, ouvir uma música ou navegar nas redes sociais, lembra da incrível jornada que seus dados fazem. Eles viajam na velocidade da luz até um desses gigantescos cérebros digitais. São processados em segundos por servidores que estão sendo constantemente resfriados por sistemas geniais.
Da simples dança do ar nos corredores quentes e frios aos mergulhos futuristas em líquidos especiais, tudo é parte de um esforço monumental para domar o calor. E é essa batalha constante contra as leis da física que permite que a magia da tecnologia moderna aconteça, de forma instantânea e confiável, na palma da sua mão.